E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está a existência de vocês aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no Pará, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Paraná, em Santa Catarina, em Brasília, né? Brasília, em Lusiânia, no Goiás, em Goiânia, brasileiros aí espalhados por esse Brasilzão de meu Deus, de muitas cidades. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970. Você também que mora fora do Brasil, você que está aí brasileiro na Argentina, você que está no Uruguai, na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia, no Paraguai, nessas Américas infinitas aí, nos Estados Unidos, no Canadá, na Colômbia, brasileiros também na Europa, brasileiros em Portugal, em Lisboa, brasileiros aí na França, em Paris ou outras cidades francesas, na Escócia, brasileiros na Rússia, brasileiros espalhados pela Oceania, na Austrália, na Nova Zelândia, onde vocês estiverem aí nesse mundão de meu Deus, muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado mesmo, agradecendo a você, agradecendo sempre a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus se não for por Cristo. Que Deus nos abençoe, abençoe a mim, abençoe também a você e a sua família, onde você estiver aí nesse mundão de Deus. Deus te ampare, se você tiver em dificuldade ou estiver na bonança, agradeça a Deus sempre, glória a Deus sempre, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, está aqui o meu Instagram, @paulodharma1970, entra no meu Instagram, Paulo Dharma 1970, tá lá, beleza? Tá aqui o meu Instagram, entra no meu Instagram, e curta também o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal. Paulo Dharma é uma forma de você ajudar o canal. Onde você estiver nesse mundão aí, ajudando o canal, você se inscreve no canal, você curte o vídeo, você compartilha esse vídeo para outras pessoas, beleza? Beleza, beleza? E se você também quiser também comprar alguma coisa aí tem vários links aí de Amazon, etc, etc, você entra, vou deixar os links aí embaixo, tranquilo, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, a gente volta já em 10 segundos, é só o tempo da gente aqui tomar uma água, beber uma água e a gente volta aqui em 10 segundos, não sai daí, a gente tem aqui um assunto bem legal aqui para falar, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, a gente volta já, valeu! E aí, voltei, beleza? Vou tomar aqui minha água pra gente começar. Seguinte, há semanas atrás aí, eu fiz um vídeo aqui de um livro que eu gostei bastante, que foi do nosso C.S. Lewis, né? Você deve ter já visto ele aí no canal, essa trilogia cósmica. Eu fiz o vídeo do primeiro livro aqui dessa trilogia, que é Além do Planeta Silencioso. Esta edição aqui, ó, Além do Planeta Silencioso, que eu fiz o vídeo, gostei pra caramba, e aí por conta desse C.S. Lewis aqui, eu tava já na bala, com a bala na agulha para ler o material do Arthur Clarke, coisa que eu há bastante tempo aqui no canal não faço. Eu há muito tempo atrás eu fiz a resenha desse 3001 aqui, The Final Odyssey, a Odisseia Final, este aqui. Eu fiz na época eu não gostei mesmo desse livro, critiquei bastante o vídeo que está aí no canal, ele é bem antigo. Se vocês procurarem no canal, a Odisseia Final 3001 do Arthur Clarke, eu não gostei do livro do Arthur Clarke, eu já estava tomando bronca do Arthur Clarke por conta de outros livros dele que eu li, inclusive, deixa eu ver aqui, até eu tinha lido O Encontro com Rama, que eu gostei bastante, muitos anos atrás, As Fontes do Paraíso, um livro que eu achei horrível, aí em seguida eu peguei esse 3001, aí foi assim, eu tava pau da vida com o Arthur Clarke. E eu falei, não vou mais pegar tão cedo, não vou pegar mais um livro dele. Passou bastante tempo, até eu dar aquela volta no ponteiro do relógio, né? Até eu fazer essa volta toda. E eu vim com este livro aqui, O Fim da Infância, esta edição aqui, ó. O Fim da Infância, que é um bom livro, viu? Um bom livro, que é um dos primeiros livros dele. Escreveu em 1950, publicado em 1953, acho que escrito em 51, por aí. Ele tem, né, como livros aí o Interplanetary Flight de 1950, The Coast of Coral de 1956, ou Voices Across the Sea de 58,
O primeiro livro de ficção dele foi o Prelude to Space, publicado em 51, início de uma fase composta por Island in the Sky, de 52, Etherlight, de 55, The Deep Range, de 57, The Other Side of the Sky, de 58 e Dolph Island, de 62, entre outros. E esse aqui é exatamente de 53, que é assim, é um dos primeiros livros dele, lançado aqui no Brasil em 1979. Depois teve essa edição aqui da Círculo do Livro, né, que eu tenho em mão, que é de 82, essa aqui. Então eu peguei para ler, assim, o estilo dele em si não me agrada, né? O estilo dele em si não me agrada, eu gosto bem mais, eu tenho mais simpatia pelo Isaac Asimov, que eu fiz o Fundação todo, que está aí no canal, que eu tenho Fundação completa, e hoje eu percebo, lendo esse o fim da Inocência, que realmente os dois, né, tanto o Arthur Clarke quanto o Isaac Asimov, embora eles sejam hoje assim considerados por muitos aí um tipo de literatura já datada, muitos aí eu andei olhando vídeos e comentários nas redes sociais, etc., são considerados autores datados. Mas assim, eles são datados porque tudo que eles fizeram resvalou para o século XX inteirinho. Aí se você, por exemplo, eu posso não gostar do Arthur Clarke, eu posso achar o texto dele enfadonho, ateu, um estilo de escrita, que não é algo que realmente me agrade. Tem um título dele que eu até gosto pra caramba, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, que eu gosto pra caramba, que é o Canções da Terra, deixa eu ver se eu acho aqui fácil, que é um livro que eu realmente gosto dele, entendeu? Canções da Terra Distante, que é um título que eu gosto dele, que eu li também há muito tempo atrás, mas assim, também o esquema é sempre o mesmo, você tem um planeta Terra que a coisa está realmente lascada de vez, e o Canções da Terra Distante, assim, vamos viver em outro planeta enquanto a Terra está acabando. Ele tem uma pegada bem melancólica, bem triste aqui. Este aqui, O Fim da Infância, é um livro que eu considero muito melancólico, muito triste, depressivo, né? Eu lendo e pensando assim, o que é uma vida sem Deus, né? O que é uma vida sem Deus, onde nós chegamos, né? Ele realmente demonstra que não tem nenhuma, ele não gosta das religiões para ele são mal, ele não tem nenhuma consideração por religião, entendeu? Ele não gosta, talvez as religiões hindus, talvez ele considere, talvez o budismo ele até fala com uma certa simpatia, tal, mas assim, cristianismo jamais, cristianismo não é algo que ele considera, é visível que ele realmente considera nos textos dele assim, algo ruim para a humanidade. Então ele tem essa visão, e no próprio 3001 e no 2001, isso é bem explícito aqui. O que nós temos neste livro? Eu estou falando muito, mas não estou falando do livro em si, né? O Fim da Infância, o Tio de Hald's End, publicado em 53, é um dos maiores clássicos da ficção científica, escrito pelo Arthur Clarke. Quer dizer, você pode não gostar do Arthur Clarke, mas você tem que reconhecer que realmente o cara, ele junto com o Asimov, ele praticamente, né, ele montou aí ele montou na cacunda da ficção científica, e praticamente tudo que se fez, até filme, isso aqui até gente que nunca leu, se você pegar o Independence Day, por exemplo, você pode achar que isso aqui é um plágio do Independence Day. Você vai achar que isso aqui é um plágio do Independence Day. Gente, o Independence Day só existe por conta desse Fim da Infância aqui e por conta do Fundação. O livro explora temas como evolução da humanidade, o contato com inteligências extraterrestres e destino final da civilização humana. A história é dividida em 3 partes principais, narrando a chegada dos misteriosos Senhores Supremos, sua influência na Terra e a transformação final da humanidade. Essas 3 partes, né? A primeira parte aqui, deixa eu pegar aqui. A primeira parte do livro tem um prólogo, tá? Tem um prólogo. Ela tem a Terra e os Senhores Supremos, os Senhores Supremos. Depois nós vamos ter a Idade de Ouro, segunda parte. A Idade de Ouro, segunda parte. E a terceira, a Última Geração.
A última geração. Resumo, né? A chegada dos Senhores Supremos. No início do livro, enormes naves espaciais aparecem sobre as principais cidades da Terra, desencadeando um misto de medo e curiosidade, independente daí que eu falei, né? Esses visitantes são os Senhores Supremos, uma raça alienígena altamente avançada. Seu líder na Terra é Karelin, que se comunica com a humanidade por meio do diplomata da ONU, Rick Storgreen. Os Senhores Supremos não interferem diretamente na vida das pessoas, mas impõem mudanças que resultam no fim das guerras, da fome e da desigualdade social. Sob sua supervisão, a humanidade entra em uma era dourada de paz e prosperidade. No entanto, Karelin e os outros alienígenas se recusam a revelar sua aparência por 50 anos. Stormgreen, desconfiado das verdadeiras intenções dos Senhores Supremos, consegue vê-los rapidamente antes de sua aposentadoria, mas não revela ao público sua forma. Já a segunda parte, né, a Era de Ouro, 5 décadas se passam e a Terra se tornou um verdadeiro paraíso, sem conflitos, doenças ou pobreza. Nós temos que lembrar que isso aqui é de 53, tinha a União Soviética e tinha os Estados Unidos, então nós estávamos passando pela Guerra Fria. Então a visão que o nosso Arthur Clarke tem aqui é daquilo que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, lá os balões sobre Londres em 1944, a ameaça dos nazistas. Então ele pensou nesse conto aqui, ele pensou no conto e depois ele escreveu um conto, depois veio o texto final aqui, ó. Há um sentimento generalizado de estagnação cultural e científica, já que a humanidade depende completamente dos Senhores Supremos. Quando finalmente se revelam, os Senhores Supremos chocam a humanidade. Eles se assemelham a demônios da mitologia. Possuem pele vermelha, asas e chifres. Apesar de sua aparência assustadora, seriam os Hellboy, né? Seria uma espécie de Hellboy, seria assim. Apesar de sua aparência assustadora, o Hellboy, por exemplo, não é um demônio ruim, né? Um demônio mau, assim, nas histórias em quadrinho. Apesar de sua aparência assustadora, eles continuam a exercer sua influência pacífica e benevolente. Tem aqui também muito da paixão, da ideia, né, do governo mundial, né, do governo mundial da Terra. Aquela ideia de que você não tem mais um governante aqui na Terra, todas as nações elas desaparecem, e o governo, você tem um governo assim, como se fosse da ONU, supervisionado pelos Senhores Supremos. Temos que ele inclusive faz aqui alusões aqui à Índia, né? A Índia, ela à época, por exemplo, a Inglaterra governava a Índia, entendeu? Mas a Inglaterra não se envolvia no que os indianos faziam. Mas chegou um ponto que os próprios indianos não aguentaram mais e o Gandhi, né, foi o líder lá da libertação colonial. Aqui a Terra, eles dão tudo para a Terra, mas eles não se envolvem, deixam a Terra correr, mas assim, eles não querem que elas façam mal aos animais. Isso é punível se você fizer algum mal aos bichos, por exemplo. Eles não deixam. Enquanto a maioria da população aceita os Senhores Supremos, um grupo de humanos insatisfeitos decide viver isolado da sua influência, em uma ilha chamada Nova Atenas. Esse grupo, meio hippie, valoriza a criatividade e a arte que parece estar desaparecendo no Novo Mundo. É uma ilha meio riponga. Um dos moradores de Nova Atenas, Jan Rodrigues, um jovem cientista e sonhador, não se conforma com a falta de conhecimento sobre os Senhores Supremos. Ele embarca clandestinamente em uma de suas naves para viajar até o planeta natal dos alienígenas, entrando em animação suspensa devido à longa jornada, tipo 80 anos, né? Fica uma espécie de 80 anos da saída à volta. E na parte 3, o destino da humanidade. Quando Jean retorna à Terra cerca de 80 anos depois, encontra um planeta irreconhecível. A humanidade está desaparecendo, pois as crianças começaram a desenvolver poderes psíquicos e se desconectaram completamente da sociedade. Os Senhores Supremos explicam que sua missão era apenas supervisionar essa transição inevitável. Quer dizer, é algo como uma fundação, né? É algo como uma fundação. Nós temos a fundação, a Terra, o planeta vai ser destruído se você não fizer uma modificação
nos seus valores e você não seguir do Harry Seldon, se não seguir aqui o que o Harry Seldon, historiador, psicohistoriador, ele colocar nesse livro Fundação. Eles têm muita semelhança, inclusive tem uma parte aqui que eu até vou ler, que ele fala aqui de algo que me lembrou bastante a psicohistória do Isaac Asimov. Os humanos não estão simplesmente evoluindo, eles estão se tornando parte de uma consciência coletiva superior chamada de mente cósmica. Esse destino não pode ser evitado e os senhores supremos, apesar de seu imenso conhecimento e tecnologia, não pode segui-los nesse caminho, pois sua espécie não tem essa capacidade. Nós vamos descobrir também na história que esses seres supremos têm uma mente suprema por trás de tudo. A Terra está condenada, pois a nova geração de humanos transcende sua forma física e se une à mente cósmica, a mente suprema, a mente cósmica. Jean, o último humano normal restante, observa o colapso do planeta e envia suas últimas palavras antes de a Terra desaparecer. A Terra vai ser destruída. A Terra ela vai deixar de existir, né? Ela vai deixar de existir. Ela vai passar. Ela vai deixar de existir. Ela vai passar. E as pessoas todas tudo vai acabar. Tudo vai acabar. É algo que eu classifiquei como melancólico, né? Melancólico. Como eu falei, sem Deus, sem alma, entendeu? Sem nada. No future, my friend. Nós temos os personagens principais aqui, o Karilin, né, o líder dos Senhores Supremos na Terra, que guia a humanidade para seu destino final, mantendo-se distante e enigmático. Eu não sei para que você você faz isso tudo, deixasse a terra, deixasse nós aqui, né, resolvermos os nossos problemas, assim, né? Como assim, ele dá tudo de bom assim, para no final das contas vir um apocalipse e acabar tudo, né? O Rick Storgreen, o secretário-geral da ONU e primeiro humano a interagir diretamente com o Karilin. O Jean Rodrigues, jovem cientista sonhador que embarca clandestinamente em uma nave alienígena para descobrir o segredo dos Senhores Supremos. George e Jean Gregson, casal cujos filhos fazem parte da nova geração de humanos que evoluem para um estado superior de consciência, que eu também não, né, eu não sei para que serviu isso também. E os Senhores Supremos, né, a misteriosa raça alienígena que orienta a humanidade rumo à transcendência, mas que ironicamente não pode evoluir da mesma forma. Quer dizer, eles não podem. O triste aqui para esses Senhores Supremos é que eles eles não vão ter um fim como os terranos. Isso é melancólico para eles. Eles vão continuar do mesmo jeito até, sei lá quando, milhões de anos. É como se fossem os vigias. Como se fossem vigias, uma coisa assim. Temas principais do livro: evolução e transcendência. O livro explora a ideia de que a humanidade está destinada a um futuro além da compreensão física e intelectual, ou a destruição, sim, sem Deus, sem religiões, sem Jesus, sem Deus, sem nada. Religião e mitos, né? A aparência demoníaca dos Senhores Supremos levanta questões sobre o simbolismo religioso e o medo do desconhecido. Assim, tem aquilo que eu detectei que aquele negócio do Satanás, né? O Satanás e a Terra ela sem Deus. Isso que o C.S. Lewis já tinha colocado aqui, né? Nós vivemos além da Terra silenciosa, do mundo silencioso, aqui no livro do C.S. Lewis. Quer dizer, quem controla isso aqui é como se fosse o demônio, entre aspas, um demônio que controla isso aqui. Eu não vou chamar de Lúcifer, porque não é Lúcifer, é Satanás mesmo. Né? Progresso versus criatividade. Apesar da paz e prosperidade, a humanidade perde parte de sua individualidade e arte. Eu também não vi grande coisa nisso. Eu sinceramente não vi grande coisa nesse negócio. Entendeu? Assim, parece que foi assim algo que eu não sei o que a Maria ganhou nessa, sinceramente. Não entendi. Assim, não é algo vantajoso, eu não vi vantagem nisso, entendeu? Sinceramente, não vi vantagem. Mas enfim, é a visão do Arthur Clarke, né? É a visão do Arthur Clarke, entendeu? Sinceramente. Destino e livre-arbítrio. Os humanos acham que têm controle sobre o seu destino, mas na realidade estão seguindo um caminho pré-determinado. Mas livre-arbítrio não existe, entendeu? Não existe livre-arbítrio. Nós é que achamos que temos livre-arbítrio, né,
nesse tipo de existência que nós levamos, né? Livre-arbítrio é um mito, não existe. O Fim da Infância é uma obra-prima da ficção científica, como eu falei aqui. Isso aqui é um clássico, não tem como. A influência desse livro é tão forte que você vai encontrar até no Guia do Mochileiro das Galáxias. Está na literatura de ficção científica inteira. Se você juntar, se você tiver a curiosidade de ir atrás, por exemplo, pegar o próprio Fundação, gente, são dois livros assim que eu considero basilares, né, para ficção científica. Você não tem como negar isso. Não há como negar. Ela tá aí. Os senhores do mundo sabem disso. Está aí como influência pesada nisso. Contatos Imediatos de Terceiro Grau, filme, tá vendo? Do Steven Spielberg, tá aí, ué. Não tem como negar. E por exemplo, se eu pegar a própria série Perry Rodden, ela é o Fim da Infância. Praticamente os autores, o K.H. Stier e o Clark Dalton, eles leram o Arthur Clarke, eles leram esse livro. Eu posso dizer também que o nosso queridíssimo Stanley, o Stanley Kubrick, ele era louco para filmar isso aqui. Ele era absurdamente louco para filmar o Fim da Infância, mas ele acabou fazendo, né, o 2001 Odisseia no Espaço, acabou fazendo filme baseado no conto Sentinela, que também bebe pra caramba disso aqui. Não tem como o conto Sentinela do próprio Arthur Clarke, entendeu? O próprio Arthur Clarke, não tem como você negar essa forte influência deste livro aqui. Isso aqui foi recorrente na literatura do Arthur Clarke ao longo dos anos. E o Stanley Kubrick, ele era apaixonado por esse livro. Deixa eu fazer algumas leituras aqui antes de concluir, né? Algumas leituras aqui do livro, algumas partes aqui do livro, para vocês terem uma noção, né, de que isso aqui realmente é muito bom, como eu falei. Mas não é uma literatura para todos, tá? Mas embora seja muito fácil de ler. Isso aqui eu li num dia. Num dia eu li isso aqui tudo. Praticamente 200 páginas. Não é complexo, não é um livro complexo, em 3 partes. E cada capítulo desse aqui, ele tem umas passagens de tempo, como fundação do Isaac Asimov. Tá? Talvez o Isaac Asimov tenha continuado Fundação exatamente por conta desse Fim da Infância, vai saber. Olha só, a ignorância, a doença, a pobreza e o medo tinham virtualmente deixado de existir. A lembrança da guerra diluía-se no passado como um pesadelo se dispersa com o amanhecer. Em breve, nenhum homem vivo se recordaria mais dessa experiência. Com as energias da humanidade dirigidas para canais construtivos, a face do mundo fora refeita. Era quase literalmente um mundo novo. As cidades que haviam servido às gerações anteriores tinham sido reconstruídas ou abandonadas e deixadas como cidades-museus quando haviam cessado de ter utilidade. Muitas delas já tinham sido abandonadas, pois todo o sistema de indústria e comércio havia mudado completamente. A produção tornara-se quase 100% automática. As fábricas robôs produziam bens de consumo em tão grande escala que todas as necessidades comuns à vida eram virtualmente gratuitas. Os homens trabalhavam apenas para obter os artigos de luxo que despertavam ou não, que desejavam ou não trabalhavam. É o melhor dos mundos, né? Quase um mundo comunista. Era um mundo único. Os antigos nomes dos velhos países ainda eram usados, mas só como zonas postais. Não havia ninguém na Terra que não falasse inglês, que não soubesse ler. Isso é muito Perry Rodden, gente. Se vocês não leram Perry Rodden, isso é muito Perry Rodden. Que não soubesse ler, que não tivesse um aparelho de televisão, que não pudesse ir ao outro lado do planeta em 24 horas no máximo. O crime praticamente desaparecera, tornara-se ao mesmo tempo desnecessário e impossível. Quando ninguém sente falta de nada, não há por que roubar. Além do mais, todos os criminosos em potencial sabiam que não conseguiriam escapar à vigilância dos senhores supremos. Nos primeiros tempos de seu domínio, eles haviam interferido de maneira tão eficaz em favor da lei e da ordem que a lição nunca mais fora esquecida. Os crimes passionais, embora não inteiramente extintos, eram quase desconhecidos. Com a remoção de grande parte de seus problemas psicológicos, a humanidade estava muito mais sensata e menos irracional. O que nas eras anteriores se chamaria vício, agora não passava de excentricidade ou, na pior das hipóteses, maus costumes.
Uma das mudanças mais notáveis foram uma diminuição do ritmo louco que caracterizaram o século XX. A vida era mais calma do que tinha sido durante gerações e gerações. Consequentemente, tinham menos atrativos para alguns, porém mais tranquilidade para a maioria. O homem ocidental reaprendera o que o resto do mundo jamais esquecera, que o ócio não era pecado, desde que não degenerasse na preguiça. E aí ele vai contando aqui as modificações, ele vai falando das modificações que o planeta vai sendo operacionalizado nessa primeira parte aqui. Ele vai contando como isso sucede. Uma leitura aqui da segunda parte, ó, já na segunda parte, olha só aqui. Aqui nesta ilha, na Ilha Hippie, né? Aqui nesta ilha, tentamos salvar algo da independência humana, das tradições artísticas da humanidade. Não temos nada contra os senhores supremos, queremos simplesmente ter paz para poder seguir nosso caminho. Quando eles destruíram as velhas nações e o modo de vida que o homem conhecera desde o início da história, acabaram com muitas coisas boas, juntamente com as más. O mundo é agora plácido, incaracterístico e culturalmente morto. Nada de realmente novo foi criado desde a chegada dos senhores supremos. E a razão é mais do que óbvia, não há mais nada por que lutar e existem demasiadas distrações e diversões. Já pensou que todos os dias umas 500 horas de rádio e televisão são transmitidas pelos vários canais? Se uma pessoa resolvesse não dormir e não fazer mais nada, mesmo assim não poderia acompanhar mais do que 1/20 dos diversos tipos de diversão que nos são apresentados ao mero girar de um botão. Não admira que as pessoas se venham transformando em esponjas passivas, absorvendo e não criando. Sabia que o tempo médio passado por uma pessoa em frente da televisão é agora de 3 horas por dia? Em breve, as pessoas não terão mais vida própria. Vão passar a vida acompanhando os diversos seriados e novelas apresentados pela televisão. O Arthur Clarke era conhecido por fazer previsões científicas, tá, gente? Ele estava dizendo aqui, ele estava falando aqui o que seria o futuro da humanidade e muito do que nós estamos hoje também, tá? Em frente às telas. Ele está fazendo aqui uma crítica ao que também foi colocado no próprio Perry Rodder em 1961, lá no primeiro livro, Os Arcônides Degenerados. Você fica em frente de telas e telas e telas. Se tudo, aqui o que ele quer colocar é o seguinte: se tudo te é dado, o ser humano ele não aceita esse tipo de situação. Ele acaba se cansando disso. Porque se você tem tudo, se tudo te é dado também, há o tédio, né? Há um tédio e o ser humano ele é totalmente insatisfeito. Isso é muito colocado aqui com muita força no livro. Então nós vamos reclamar, nós temos tudo, mas ao mesmo tempo não temos nada. Outra passagem. A tarefa de Salomão teria sido impossível se ele não houvesse conseguido convencer um punhado dos mais famosos artistas do mundo quanto à viabilidade de seu plano. Tinham simpatizado com o projeto porque ele representava um estímulo a seus egos e não porque fossem importantes para a raça humana. Mais uma vez convencidos, o mundo os escutara e lhes dera apoio moral e material. Por trás daquela fachada espetacular de talento, os verdadeiros arquitetos da colônia tinham traçado seus planos. Uma sociedade consiste em seres humanos cujo comportamento, como indivíduos, é imprevisível, mas tomando-se certos números de unidades básicas determinadas, leis começam a surgir, conforme foi descoberto há muito tempo pelas companhias de seguros. Ninguém pode dizer que indivíduos morrerão dentro de um determinado tempo, mas o número total de mortes pode ser previsto com considerável exatidão. Existem outras leis mais sutis, divisadas no início do século XX por matemáticos como Weiner e Rachavsky. Segundo eles, acontecimentos como a depressão econômica, os resultados das corridas armamentistas, a estabilidade dos grupos sociais, as eleições políticas, etc., podiam ser analisados por meio de técnicas matemáticas. A grande dificuldade era o número enorme de variáveis, muitas delas difíceis de definir em termos numéricos. Não se podia traçar um sistema de curvas e declarar de modo definitivo: quando se chegar a essa linha vai haver guerra. E nunca se podiam prever acontecimentos tão inesperados como o assassinato de uma figura-chave ou os efeitos de uma nova descoberta científica. Menos ainda de catástrofes naturais como terremotos ou enchentes, que podiam ter um efeito muito profundo num grande número de pessoas e nos grupos sociais
de que elas faziam parte. Não obstante, podia-se conseguir muito graças aos conhecimentos pacientemente acumulados durante os últimos 100 anos. A tarefa teria sido impossível sem a ajuda dos computadores gigantes, capazes de realizar o trabalho de 1 milhar de calculistas humanos, numa questão de segundos. Esses computadores tinham sido utilizados ao máximo quando a colônia fora planejada. E aí o Arthur Clarke vai dando aqui, né, vai dando a visão dele desse futuro, né, que, sim, como eu falei, uma visão bem melancólica, desse mundo, desse universo, né. Outra passagem. Nos séculos anteriores à nossa vinda, seus cientistas descobriram os segredos do mundo físico e fizeram com que vocês descartassem todas as superstições. A ciência era a única religião da humanidade. O presente da minoria ocidental ao resto da raça humana, o destruidor de todas as outras crenças, ao que ainda existiam quando nós chegamos, já estavam moribundas. A opinião geral era de que a ciência podia explicar tudo. Não havia forças que escapassem a seu escopo, nem acontecimentos cuja explicação não se lhes pudesse imputar. A origem do universo podia ficar para sempre desconhecida, mas tudo o que acontecera depois obedecia às leis da física. Não obstante, seus místicos, embora perdidos nas próprias ilusões, viram parte da verdade. Há poderes mentais e poderes extramentais que sua ciência nunca podia ter abrigado sem ficar definitivamente abalada. Através das idades, tem-se sabido de inúmeros fenômenos estranhos, telecinésia, telepatia, precognição, a que vocês deram nomes, mas que nunca conseguiram explicar. Como eu falei, isso aí, os caras lá do Paranormal tiraram muito daqui, tá? E principalmente os primeiros números, tá? Os mutantes, tudo daqui. A princípio a ciência ignorou-os, chegou mesmo a negar-lhes a existência apesar do testemunho de 5.000 anos. Mas eles existem e nenhuma teoria do universo pode estar completa sem mencioná-los. Aí ele vai aqui, que está falando aqui são os senhores, né? Eles estão aqui, eles estão revelando aqui tudo que vai acontecer para o planeta Terra. A Terra vai desaparecer, ela vai acabar, vai destruir e vai existir só um homem que vai conseguir, o sujeito que viveu, que foi junto com a nave, o Jan Rodrigues, ele vai ser o único ser humano, né, no planeta Terra, mas o planeta Terra também vai ser destruído, e aí ele também vai morrer também, e aí acaba a história da raça humana. A história da raça humana vai deixar, eles vão falar isso tudo aqui, vão falar, os filhos do George e da Jean Gregson, eles vão virar aqui, como eu falei, uns seres só mental, né? Não tem nem se sabe se eles têm mais algum pensamento ou coisa que valha, e simplesmente tudo desaparece, tudo acaba. Um negócio assim bem triste, bem sem Deus, bem ateu, né? Pode dizer assim, né? Não existe futuro, no future, o negócio aqui acaba mesmo. É um livro que vale a pena, desde que você não se deixe levar aqui pelas visões do Arthur Clarke aqui a respeito de religião, aquilo que eu já tinha falado lá no 3001, lá atrás. Essa aqui já é uma escrita bem fraca, né, do Arthur Clarke, já bem velho, já bem fraquinha. Aqui o cara estava em ponto de bala, metendo o pé na cachuleta, fazendo a coisa evoluir. E ele sabia que existia livros como do C.S. Lewis, então você vai fazer aqui, né? Você vai colocar para a galera, que é uma visão bem pessimista, que ele mesmo foi dizendo que foi esse pessimismo dele inicial, ele foi abandonando, né? Esse pessimismo inicial foi abandonando, porque nessa época aqui era só ciência mesmo. Beleza, gente? Dá aqui outro livro que eu tenho do Arthur Clarke aqui, nesse Contos Selecionados do Arthur Clarke, A Sonda do Tempo, aqui, ó. Essa Sonda do Tempo, são aqui contos, né, de vários escritores aqui que ele reuniu, aqui, ó. A Sonda do Tempo, as ciências na ficção científica, tá vendo? Ele era um divulgador de, como Carl Sagan, né? Ele era um divulgador da ciência. Então tem textos aqui do Robert Heinlein, deixa eu ver, conhecidos aqui, Isaac Asimov. Tem um texto também dele aqui, né? Deixa eu ver se tem um texto dele aqui. Não, tá aqui, tem só a introdução dele, mas texto dele aqui não tem. Tem um do Isaac Asimov, Física,
Tem outro do Arthur Clarke, tem Fisiologia, tem aqui, Respire Fundo. Respire Fundo. E tem Biologia, Fisiologia, Astronomia, Física, que é o do Isaac Asimov, não é a última palavra. São várias reuniões de vários textos, né, vários contos que tem a ver com a própria ciência. Beleza, gente? Hoje eu falei um pouquinho desse livro muito bom do Arthur Clarke, um livro bem ateu, né, um livro bem ateu, mais um dele de divulgação científica, pode dizer assim, né? E o futuro da humanidade, o mundo, o universo, na visão do Arthur Clarke, não é uma visão lá das mais agradáveis, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma. Hoje eu falei um pouquinho deste livro aqui, ó, O Fim da Infância, este livro aqui do Arthur Clarke. Tranquilo, gente? Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma. Tranquilo? Valeu, gente. Obrigadão. Até semana que vem. Tchau, tchau.